Bueno, como nosso pastor bien ha dicho, hoy terminamos la serie de Eclesiastés. Una mezcla de sentimientos al terminar este libro. Por um lado, echaré de menos, por outro lado, creio que todos nós hemos visto como é um livro difícil, que nos anima, pero a la vez há alguns, como que se diz aqui, a palavra que se utiliza, aguijones, e eu utilizarei muito essa palavra, então você tem que estar sempre recordando de ela, como há muitos aguijones também neste livro que pinchan nossa carne, pinchan a nós outros mientras lo leemos, mientras lo consideramos. Então, há uma mescla de sentimentos a llegar ao final de este livro de Eclesiastés. Invito a los hermanos que abracem comigo e vamos a ler a partir do versículo 9 do capítulo 12 hasta o final do livro, hasta o versículo 14. Assim nos disse a palavra do Senhor. E quanto mais sábio foi o predicador, tanto mais ensinou sabedoria ao pueblo. E isso escuchar, e isso escudrinhar, e compuso muitos provérbios. Procurou o predicador hallar palavras agradáveis e escrever rectamente palavras de verdade. As palavras de los sábios são como aguijones, e como clavos hincados são las de los maestros de las congregaciones dadas por um pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudo es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: temei a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre, porque Deus traerá toda obra a juízo juntamente com toda coisa encubierta, sea buena ou sea mala. Vamos orar, pedir a bendição do Senhor para a predicação de hoje. Senhor Deus, Padre nuestro, te damos as graças por este dia, te damos as graças por tu cuidado, por tu amor, por tu misericórdia hacia tu pueblo, Deus, hacia tu igreja. Te damos as graças por la igreja local, te damos as graças por la vida de cada um de mis hermanos que estão aqui hoje. Te damos as graças, Senhor, por aqueles que nos visitam por primeira vez. Que, Senhor, abra nossos corações neste momento, Deus. Que a exposição de tu palavra, Deus, traga vida a los corações que estão muertos em delitos e pecados e traga santidade, piedade, amor, graça, misericórdia àqueles que já te conhecem e já vivem para ti. Ajuda-me, Deus, em la exposição de tu palavra. Que o Senhor me use simplesmente como instrumento em tus manos para que toda a glória seja dada a ti, Deus, para que tu nome seja conhecido, para que a gente de todo o mundo pueda alabar-te, glorificar-te, temer como é devido, Deus. Ajuda-nos, Deus, nesta manhã. Ajuda-me em la exposição e que o Senhor abra o coração de cada um de mis hermanos. Bendiga todos aqueles que estão aqui hoje e bendiga também aqueles que, por diversas causas, Deus, nós outros sabemos que não podem, aunque les encantaria estar, não podem estar aqui com nós outros nesta manhã. Bendiga eles em seus hogares, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bueno, estamos chegando então ao final do livro de Eclesiastés. Este é o 15º sermão de toda a série que hemos predicado nesses dias. A semana passada hemos terminado o livro, hemos terminado a exposição no versículo 8 do livro, que habla o conhecido refrão que há em Eclesiastés: vanidade de vanidades, dijo o predicador, todo é vanidade. Essa é a situação que há aqui nesta vida debaixo do sol. Se todo o que temos é esta vida, quão vana nossa vida é. Hemos ouído na oração pastoral, sabemos de nossos irmãos que estão passando por lutas, por sofrimentos, por dolores, por enfermidades, por morte. Qual é o sentido de passar por todo isso
se todo lo que hay de realidad es esta vida debajo del sol? ¿Cuál es el sentido de todos los placeres, de todas las riquezas, de todas las posesiones, de todo lo que podemos tener de este mundo, si al final solo quedará en este mundo? Y al final, da igual como haya vivido, todos nosotros enfrentaremos a muerte. Vanidade de vanidades, diz o predicador, toda es vanidade. Pero, e se há algo mais allá? E se há a possibilidade, algo mais allá do sol, mais allá do cielo? E se as vanidades que há nesta vida, as coisas que muitas vezes não têm sentido para nós outros, se todas as coisas que existem nesse mundo, na verdade existem para apontar a algo, e não para que nós outros nos fijemos a elas. E se todas as vanidades têm um propósito, têm um sentido, e é apontar a uma direção específica. Hoje veremos o epílogo do livro de Eclesiastés, seu final, que resume por que o livro foi escrito e aponta também para o tema central, não só do passagem que estaremos considerando hoje, mas também o tema central de todo o livro. Devemos temer a Deus e guardar seus mandamentos. Para ele é dividido esse sermão em 3 partes, as tradicionais 3 partes. É um sermão reformado, como sempre, não? Em Brasil solemos dizer que se um sermão tem 3 partes, é reformado. Se há mais que isso, há que pensar um pouco. É broma, ¿vale? Na primeira parte que vamos a considerar hoje, abarcaremos os versículos 9 e 10. Veremos como a sabedoria e o esforço, de seu autor, do autor do livro, para componer a este livro. Leais comigo o versículo 9 e 10. E quanto mais sábio foi o predicador, tanto mais ensinou sabedoria ao pueblo. E isso escuchar, e isso escudrinhar, e compuso muitos provérbios. Procurou o predicador hallar palavras agradáveis, escrever rectamente palavras de verdade. Há livros em los quais é difícil lutar contra a tentação de saber como terminam, não? Há livros que tu queres ligar rapidamente ao último capítulo simplesmente para ler como termina a história. O problema é que muitas vezes quando lo hacemos e não resistimos a essa tentação, estropeia um pouco o livro, porque sabemos quem morre, quem vive, quem mata quem se casa com quem. Pero Eclesiastés é um livro distinto. Se me acordo bem, no primeiro sermão mencionei que a melhor maneira de compreender Eclesiastés seria leyendo o final do livro para depois lerlo todo. Porque Eclesiastés é quizás o melhor livro de toda a Escritura que habla mais claramente e com mais detalhes sobre o propósito de seu autor, sua metodologia de estudo, lo que planteava ao escrever. Por supuesto que outros livros das Escrituras fazem algo similar e expõem de maneira explícita seu propósito. Temos o final do Evangelho de Juan, o início do Evangelho de Lucas, quizá o livro que liga mais cerca de Eclesiastés, o livro de Provérbios, que tem muitos detalhes também do porquê ha sido escrito, e curiosamente, coincidentemente, também é escrito por Salomão. Pero não vemos um outro livro nas Escrituras com tantos detalhes, además, que não habla solamente de seu propósito, pero também da metodologia, do esforço de seu autor ao escrevi-lo. O versículo 9 empieza dizendo-nos que o predicador, o autor do livro, Eclesiastés, que entendemos foi Salomão, era sábio, pero não simplesmente sábio, é nesse sentido de conformar-se a adquirir muito conhecimento e llenar-se de uma sabedoria egoísta. Quanto mais sábio foi o predicador, tanto mais ensinou sabedoria ao pueblo. E há um princípio aqui muito bem estabelecido. Sabedoria bíblica não é algo que puedas guardar solo para ti.
Estar lleno de sabedoria leva naturalmente ao verdadeiro sábio desejar compartilhá-la, desejar chamar a outros a conhecer su Deus, a invitar a outros a temer a Jeová, a invitar a outros a guardar seus mandamentos, a invitar a outros a viver uma vida para a glória de Ele. Santiago, carta que estamos considerando em las reuniões de homens e mulheres, nos diz que a verdadeira sabedoria, las que é de lo alto, é pura, é pacífica, é amável, é benigna, é llena de misericórdia, é llena de buenos frutos, coisas que características essas que implicam que a sabedoria não é algo que tu guardas para ti. Tu manifestas sabedoria, comparte com os demás. Não guarda a sabedoria de maneira aislada em um rincão de tu despacho lleno de livros. O predicador não só buscou a sabedoria para seu próprio crescimento, sino que seu propósito era ensinar ao povo. E por isso escreveu Eclesiastés. Para ensinar. Sí, é verdade, o livro tem coisas difíceis. Sí, estou de acordo que há coisas muito confusas aqui no livro. Pero su propósito não era confundir a gente, deprimir a gente, nem llenar nossos corações de dúvidas, de desesperança, sino ensinar sabedoria a seus oyentes, generar um pueblo de sábios, de modo que outros sábios também puedan conhecer a este Deus, viver corretamente e glorificar a Deus. Esse é o propósito do sábio aqui. Además, como vemos a continuação, houve labor, esforço, dedicação, preocupação em lo que hizo o predicador. Isso escuchar, isso escudriñar, compuso muitos provérbios, sospechou, investigou, estudou, organizou, puso todo em ordem. Como nos diz o versículo 3 do primeiro capítulo, o predicador dio su coração, su vida a inquirir e a buscar com sabedoria todo o que se hace debaixo do sol. E nesse esforço de investigação, qual era sua preocupação ao ensinar a sabedoria, a compartilhar sabedoria com o povo? Nos diz o versículo 10. Procurou o predicador hallar palavras agradáveis e escrever rectamente palavras de verdade. Houve um esforço em utilizar palavras agradáveis para escrever rectamente palavras de verdade. O predicador escreveu palavras apropriadas, acessíveis, compreensíveis, atrativas para o povo. Não só buscava transmitir na verdade, sino hacerlo de uma maneira que esta verdade ressonara ao coração de quienes lo escuchavam. Há um aspecto pastoral e pedagógico de sua sabedoria. Um cuidado em como transmitir a palavra de la verdade de uma maneira eficaz, placentera al oyente, agradável. Hermanos, não se trata solo de dizer a verdade. Não é simplesmente, tenho que predicar o evangelho. Tenho que señalar o que está mal. Tenho que hablar com este hermano sobre seu comportamento. Também é importante saber como dizê-lo, elegir bem as palavras, o momento adequado de dizê-lo. Essas duas preocupações estão presentes aqui no versículo. Nós suavizamos nossas palavras a la costa de la verdade, pero tampouco, ao defender a verdade, tampouco devemos ser duros, insensíveis com a gente. Quando compartilhamos o evangelho com alguém que aún não lo crê,
ou exortamos a um irmão, a uma irmã, ou exponemos alguns textos bíblicos, é normal que, ao princípio, não suene agradável ao ouvido. A nadie le gusta que le llame de pecador e que lhe pidam arrependimento. As palavras de Eclesiastes não são tão suaves como para deixar de ser rectas e verdadeiras. Não deixamos de decirlas se elas não são tão suaves a los hombres, pero al decirlas, devemos ter ternura, sabedoria, cuidado para elegir bem estas palavras, assegurando-nos de não transmitir uma informação errônea, uma falsa verdade, um falso evangelho, uma caricatura de Jesus, simplesmente para agradar a la gente. O texto nos diz que o predicador procurou olhar palavras agradáveis. Quizá nos cueste crer que este homem procurou palavras agradáveis. Quando leemos o livro e vemos como que se expõe a dura realidade desta vida debaixo do sol, sem a perspectiva de um Deus criador por encima do sol. Pero o livro está lleno, sim, de palavras agradáveis, lleno. No último sermão hemos considerado a hermosa alegoria de la vejez, a preciosa metáfora de la vida humana como um cuenco de ouro suspendido em uma cadena de plata. Que decir de mi versículo favorito de Eclesiastes, Eclesiastes 3:11, todo lo hizo hermoso su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender toda la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Palavras agradáveis. Quão agradáveis são versículos conhecidos até por não creyentes, cujo mensaje está em livros, está em canções, em películas, e muitos nem sabem que viene de las escrituras. Todo tem seu tempo, e todo lo que quer debaixo del cielo tem sua hora. Mejor são dois que uno, porque têm melhor paga de seu trabalho. El cordão de 3 dobleces não se rompe pronto. Mejor é a la casa de luto que a la casa del banquete. Gosta de la vida, gosta de la comida, gosta de la bebida, gosta com a mulher que amas. Há muitas palavras agradáveis no livro, muitas, muitíssimas, pero não estão ali para entretener a la gente. O livro tem verdades duras, coisas difíceis de digerir, pero todas têm um propósito. Tanto as palavras agradáveis como as duras palavras que há no livro estão ali para guiar-nos à verdade plena, para dirigir-nos em nosso caminho, mientras caminhamos nesta vida. É o que nos ensina os versículos 11 e 12, a segunda parte desse sermão. Nos diz assim, os versículos: Las palavras de los sábios são como aguijones, e como clavos hincados são las de los maestros de las congregaciones dadas por um pastor. Ahora, hijo mío, más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. O versículo 11 utiliza-se de imagens relacionadas com o pastoreio para explicar a função das palavras do sábio. Primeiro se nos disse que suas palavras são como aguijones. Os aguijones eram utilizados por los ganaderos, aqueles que cuidam del ganado, para guiar o boi por el caminho. Eram como palos largos, com a ponta afilada, e se usavam para estimular o boi. Quando o boi se detenia no caminho, ou estava caminhando em uma direção equivocada, então se utilizava o aguilhão para fazer com que o boi volvesse ao caminho correto. O instrumento não estava hecho para dañar o animal, ni herirlo, senão para generar um incômodo, um dolor suficiente para que hiciera com que o boi continuasse na senda correta. De la mesma maneira, as palavras de Eclesiastes têm o propósito de corrigir e redirigir os caminhos de la nação de Israel e cumprem o mesmo propósito para nós outros hoje também.
Aunque suas palavras sejam agradáveis, também podem infligir certo dolor. São como aguijones para nossa consciência, para nossas mentes, para nossos corações, que nos empurram hacia o caminho correto. Esta vida debaixo do sol, como hemos visto muitas vezes no livro, pode distrair-nos hasta o ponto de olvidar-nos qual é nossa missão aqui. O que estamos fazendo neste mundo? Para onde vamos? Como um boi testarudo que somos, muitas vezes deixamos de mirar nosso objetivo final e somos atraídos por todas as vanidades que há neste mundo, tentando llenar nossos corações com o criado, olvidando-nos do Criador. Quando tentamos encontrar em la sabedoria, em el conhecimento, a solução para todas nossas inquietudes, encontrar as respostas que nossa alma necessita, o sentido último da vida, llega Eclesiastés, com seu aguijón, e nos recuerda, em la muita sabedoria e muita moléstia, em muito estudo, é fatiga da carne. Quando somos tentados a buscar o prazer e desfrute, os bienes, como a meta principal de nossa existência, sentimos outro aguijón mais. Todo é vanidade, aflição de espírito, sem proveito debaixo do sol. Quando estamos a ponto de poner o sentido de nossa existência em las riquezas, outro aguijón nos advierte: el que ama o dinheiro não se saciará del dinheiro. Há homem que tem riquezas, bienes e honra, pero Deus não lhe dá a faculdade de desfrutar de eles. Quando nos olvidamos de Deus, o predicador nos incita a acordar-nos de nosso Criador. E no momento em que começamos a pensar que viveremos eternamente, nos golpeia com seu aguijón para recordar-nos que os dias de las tinieblas serão muitos e que pronto moriremos, al polvo volveremos. Eclesiastés é um aguijón para nossas almas. Incomoda, desafia, nos desafia a abandonar nossas falsas seguridades neste mundo, nossas ilusões, nossas búsquedas vanas. Um aguijón que nos leva na direção à la humildade, a reconhecer nossa alienação, nossas limitações, mas também nos guia hacia a paciência, esperança, o verdadeiro contentamento, o verdadeiro gozo. Nos empurra a caminhar por la senda correta, reconhecendo que só em Deus encontramos verdadeira sabedoria, verdadeiro gozo, verdadeira justiça. Pero o versículo também nos diz que as palavras de los sábios, además de ser como aguijones, são como clavos hincados, quizás sendo uma referência a algo que pode fijar-se. Isso nos dá a imagem de que suas palavras não só incomodam para guiar-nos no caminho correto, pero também estão hechas para ser clavadas e fijadas em nossas mentes, em nossos corações, para que não sejam olvidadas, para que nos acompanhem no caminho, para que sejam palavras que nos deem estabilidade, segurança também. E aqui é onde entra uma imagem clave nesta figura do pastoreio, desta grande figura do pastoreio que está sendo dibujada por el predicador. Essas palavras, estes aguijones e clavos, ao final do versículo 11, se nos disse que nos são dadas por um pastor, por el único pastor. Isso nos indica que detrás de esta sabedoria firme e às vezes dolorosa que há no livro, há um pastor amoroso que guia e corrige a seu rebanho com o propósito de levá-lo a este caminho correto. Isto abre uma possibilidade de interpretação interessante aqui e poderia explicar por que em muitas Bíblias, incluso nossa Reina Valera, a palavra pastor aparece com letra maiúscula. Alguns han entendido que este pastor poderia referir-se à figura de um rei,
que, al igual que um pastor, apacienta seu povo. Temos, por exemplo, 2 Samuel 5:2, onde se nos habla de Davi, o pastor de ovejas, quem agora como rei apacentaria o povo de Israel. De hecho, no mundo antigo, os reis frequentemente eram vistos como pastores, aqueles que são encargados de guiar, cuidar e proteger seus povos. Además, o mesmo predicador se é identificado como o rei de Israel, rei sobre Israel em Jerusalém, ao início do livro. Então, poderíamos entender que, em um primeiro momento, o pastor aqui se refere ele está referindo a si mesmo como um pastor que guia o povo de Israel com sabedoria. Pero, sin embargo, ao observar mais cerca a natureza e o conteúdo das palavras do predicador, parece muito mais provável que este único pastor seja, em realidade, Deus mesmo. E no Antigo Testamento, Deus é descrito repetidamente como o pastor de Israel. Lo temos no clássico Salmo 23, Senhor és meu pastor, nada me faltará. Salmo 80, a seu início, disse que Deus é o pastor de Israel. Os profetas fazem analogias com a figura do pastor e aplicam essas analogias a Deus desta maneira. O título de pastor aqui em Eclesiastes parece referir-se ao pastor por excelência, o Deus Criador. Esse detalhe é clave porque nos leva a uma compreensão mais profunda da natureza das palavras que temos aqui em Eclesiastes. Aunque o livro está apresentado como reflexões personais, o predicador do livro não é simplesmente um filósofo, um pensador, és um instrumento de Deus. O que Ele nos está dando não é simplesmente sua própria sabedoria humana, sino palavra inspirada de Deus. Detrás de las palavras do predicador está a autoridade divina de um pastor, o mesmo Deus que guia e cuida de seu povo. O pastor que utiliza aguijones, o pastor que utiliza vara, o pastor que utiliza cajado para corrigir, para consolar, é Deus mesmo, que inspirou as palavras de Eclesiastes e que, como nos disse 2 de Pedro 1, inspirou a los santos, por meio do Espírito Santo, a escrever toda a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra, 2 Timoteo 3. O pastor que dá as palavras do livro não é outro que o Deus da revelação, que nos ha hablado a lo largo das Escrituras para levar-nos hacia Ele, para que caminemos corretamente na vida, mientras aguardamos a vida eterna. Deus, o pastor de nossas almas, utiliza este livro, como toda a Bíblia, para corrigir, consolar, instruir, hacer-nos sábios para a salvação por la fé que há em Cristo Jesus. Deus inspirou as palavras do predicador. E se Deus las inspirou, se Deus é este pastor, então, que está aqui, inspirando a este homem, guiando-nos, instruindo a seu povo, então, a tierna exortação que há aqui no versículo 12 é muito necessária. Versículo 12 nos diz: Hijo mío, a más de eso se amonestado. Não há fim de hacer muitos livros, e muito estudo é fatiga de la carne. Os escritos sapienciales eram algo comum em Israel. Pero não todo livro escrito, era escrito por um verdadeiro sábio. E nenhum livro escrito por um sábio se compara com as Escrituras. Só os autores bíblicos foram inspirados por el Espírito Santo para escrever. Outros livros, aunque sejam valiosos, não têm a mesma autoridade divina que têm as Escrituras. Por isso, hijo mío, por isso,
Não te confundas buscando respostas en el estudo de outros livros fora de Eclesiastés ou fora da Bíblia. Não te fatigues intentando encontrar em outras fuentes as respostas que tu alma e tu coração solo podem encontrar na palavra de Deus. Só a Escritura. Não significa que devemos rechazar todos os demais livros, sino que solo as Escrituras são a norma última e suficiente de fé e prática. Hijo mío, debes ler buenos livros, teológicos ou não teológicos, creyentes ou não creyentes, poesia, literatura fantástica, ficção, cyberpunk, lo que sea, pero sempre com discernimento. Debes ter cuidado com qualquer afirmação que contradiga as enseñanças de Eclesiastés ou as enseñanças das Escrituras. Só a Escritura significa que só a Bíblia é nossa guia infalível. E se alguma enseñança ou afirmação de suposto sábio contradiz o que nos diz a palavra de Deus, quédate com as Escrituras. Deves ter cuidado de buscar respostas para as necessidades últimas de tu coração, respostas para tu alma, em outros livros, em outros escritos, em outros pensadores, em outros filósofos ou gurus da internet. Não os encontrarás aí. Nos recuerda a Jesus, não só de pão viverá el hombre, sino de toda palavra que procede de la boca de Deus. La Bíblia é a boca de Deus. Deus está falando por aqui. A palavra de Deus é o que tu coração realmente necessita, o que tu alma realmente necessita. Ele é vida para ti. Não as ideias deslumbrantes ou conselhos de pseudos sábios, nem novas revelações, nem interpretações bíblicas novedosas. Só nas Escrituras encontrarás a verdade que sacia tu alma. E a verdade que te conduz a uma vida eterna, lejos das vanidades deste mundo. A lo largo de todo o livro de Eclesiastés, o predicador, inspirado por Deus, nos ha conduzido como um pastor a seu rebanho, apartando-nos das vanidades, das distrações desta vida. Nos ha mostrado que o conhecimento, as riquezas, os placeres, todo o que este mundo oferece debaixo do sol, são vanos, efímeros, carecem de significado duradouro. Sin embargo, este pastor não nos deixa vagando em la confusão ou em la desesperação. Seu propósito não é só mostrar-nos o que é vano nesse mundo, sino guiar-nos hacia o que realmente não é vano, hacia o que tem valor eterno. É como se a lo largo do livro, de todo o livro, o predicador estivesse traçando um caminho, apartando-nos de lo que não tem sentido e levando-nos hacia a verdade que dá significado nessa vida. Em meio a tantas vanidades deste mundo, há algo firme, algo sólido que llena de significado e propósito nossa existência. E esse algo é o que nos revela na conclusão final, a terceira parte desse sermão, os versículos 13 e 14. O fim de todo discurso oído é este: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque esto é el todo del hombre. Porque Deus traerá toda obra a juízo, juntamente com toda coisa encoberta, seja buena ou seja mala. Depois de despojar-nos de nossas ilusões terrenales, o predicador nos señala um fim, o objetivo, o único que dá plenitude ao ser humano: temer a Deus e guardar seus mandamentos. Este é o propósito último, fundamental de nossa existência.
Imaginaos, por exemplo, uma lâmpada. Pode ter a estrutura perfeita, a bombilha, é cableado, todo em seu lugar. Mas se não emite luz, o que é realmente? Sigue sendo uma lâmpada, mas não cumpre seu propósito essencial. A lâmpada ha sido desenhada para iluminar. E se não lo hace, ha deixado de ser o que realmente está destinado a ser. Uma lâmpada sem luz é, em certo sentido, uma contradição de seu propósito mesmo. De maneira similar, nós outros hemos sido criados para reflejar a imagem de Deus, para viver en el temor a nosso Criador e obedecer a seus mandamentos. Sem isso, perdemos o essencial de nossa humanidade. Aunque sigamos sendo seres humanos, por supuesto, sem o temor de Deus e a obediência a sua palavra, não cumprimos com o propósito para o qual fomos criados. Nos alejamos de ser humano, nos alejamos de nossa verdadeira natureza e, em lugar de reflejar a imagem de nosso Criador, nos assemelhamos mais a las bestias, guiados por suas paixões, seus desejos temporales. Eclesiastes 3 já nos advertiu desta realidade. Se os acordares no versículo 16 de Eclesiastes 3, o predicador observa a injustiça onde deveria haver justiça. Nos diz que todo isto sucede para que Deus ponga a prueba a los hombres, para que eles mesmos vejam que são semelhantes a las bestias. Curiosamente, no mesmo texto de Eclesiastes 3, também se nos habla do juízo de Deus. Hermanos, sem o temor de Deus, nos degradamos a uma existência puramente animal, seguindo instintos, sem nenhum sentido eterno. Isso é o que sucede quando o ser humano se aparta de seu Criador, quando não se acuerda mais de seu Criador. Aunque siga sendo externamente humano, sua vida interior, seu propósito se desintegra. Se converte em uma criatura que vive solo para o terrenal, incapaz de transcender as circunstâncias de debaixo do sol. E nesse sentido, o temor de Deus e a obediência a seus mandamentos não são só uma opção mais, sino o que realmente define nossa existência como seres humanos criados à sua imagem. Por supuesto, isto não significa que deixemos de ser humanos, nem que aqueles que não temem a Deus devem ser tratados como menos humanos. Não é isso que estamos dizendo. Pero nossa humanidade perde seu propósito, al igual que a lâmpada que não emite luz. Devemos amar e respeitar a todos, pero também devemos proclamar a verdade com palavras agradáveis. Devemos invitar a la gente a arrepentir-se de seus pecados e volver-se a seu Criador. Nadie melhor que Deus, nosso Criador, para mostrar-nos o propósito de nossa existência, o propósito por lo qual hemos sido criados. Las personas, la gente, el mundo, não vive plenamente sem isso. Estão ciegas, aunque pensem que podem viver de maneira plena, carecem de sentido. E não sabem porque estão ciegas a causa de seus pecados. Necessitam da misericórdia de Deus. Al igual que nós outros, os crentes, lá necessitamos para um dia reconhecer nossa verdadeira condição. Necessitam de ojos nuevos, novo coração, novo nascimento, al igual que nós outros. Só em Deus encontramos verdadeira plenitude, satisfação na vida, gozo no trabalho, alegria em nossas possessões. Fora de isso, todo é vanidade. Todo. O que nos define como verdadeiramente humanos não é nossa aparência física ou nossas capacidades intelectuais, sino nossa relação com Deus.
tememos a Deus e guardamos sus mandamentos, e isso é o que nos completa e dá sentido a nossa vida. Sem Deus, podemos viver como os animais, seguindo nossos instintos. Viver como animais, sem pensar que há algo mais allá desta vida. Pero nós somos animais. Não hemos sido desenhados para serlo, por lo qual temos responsabilidades ante nosso Criador. Somos responsáveis por nossos hechos. E Deus, al final de nossa vida debaixo do sol, trairá toda a obra a juízo e nos juzgará para ver se durante esta vida le temimos ou le despreciamos. Já lo hemos comentado em predicações anteriores, pero quero recordá-los uma vez mais. Lo que Deus espera de nós outros não é um temor que dá medo, sino um temor reverente. Me acuerdo que quando he mencionado deste tema anteriormente no livro, falei de Éxodo 20. Se os acordais em Éxodo 20, Deus está fazendo uma aliança com o povo no deserto, entregando sua lei, os 10 mandamentos. Imaginaos a cena: truenos, relâmpagos, o sonido de bocina, o monte em llamas, porque Deus está visitando ao povo. A gente aterrorizada pediu a Moisés que hablara com Deus em seu lugar, pois temia morrer. A isto Moisés então responde no versículo 20 do capítulo 20: Não temais, porque para probar-os vino Deus, e para que su temor esteja delante de vós outros, para que não pequeis. Não tenhais medo de Deus pensando que os vá destruir. Deus está sendo uma aliança com vós outros. Ele está com vós outros. Assim como Aslan de las Crônicas de Nárnia, é temível, pero bondadoso com vós outros. Quizá alguns poucos han entendido a referência. Este tipo de medo que os aleja de Ele não é o correto. Em cambio, temer a Deus com reverência. Reconhecer sua grandeza, reconhecer seu poder, sua santidade, sua justiça. E esse temor, esta reverência, não nos leva a huir, sino a acercar-se a Deus com respeito, obediência. Moisés les dijo al pueblo que não devem temer a morte, pero sí devem ter um temor reverente que les impida pecar contra esse Deus que eles estão vendo. Esse temor nos guarda de desviar-nos de sua vontade, porque entendemos que Deus não só é poderoso, senão é santo, é digno de toda obediência. Ele é o Criador, nós outros somos as criaturas. Ele é eterno, mientras que todos nós outros temporales. Esse é um respeito profundo hacia sua autoridade, similar ao que um hijo siente por um padre que é amoroso. Esta é a grande conclusão do livro de Eclesiastés. Um livro que começa com a pergunta: que proveito tem el hombre de todo seu trabalho com que se afana debaixo do sol? Nos despoja de las vanidades de la vida para guiar-nos hacia lo que realmente importa, temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque isso é o todo del hombre. Todo o que hemos recorrido a lo largo deste livro nos leva a esta verdade fundamental. Somos criaturas de um Criador eterno e nossa vida só encontra seu sentido se vivimos em reverência a Ele, se vivimos em obediência a Ele. Eclesiastés nos dá de errado claro que as coisas deste mundo, por mais atrativas que pareçam, são passageiras, humo, niebla que se dissipa, pero há uma verdade que perdura. Ele é amado a temer a Deus e viver segundo sua vontade, porque ao final Ele trairá toda obra a juízo. Este é o mensagem que devemos gravar como clavos hincados em nossos corações ao cerrar este livro. Deus, Ele justo e eterno, evaluará nossa vida debaixo do sol. É en Ele, só en Ele, donde hallamos propósito para nossas vidas, plenitude para nossas vidas.
Al llegar a nuestras consideraciones finales aquí en el libro, vimos como Salomón, com toda a sua sabedoria, dedicou sua vida a buscar e compreender todo o que sucede debaixo do sol. Sua búsqueda não foi solo para si mesmo. Salomão se propôs a ensinar ao povo a verdade com palavras agradáveis e compreensíveis. Esse é bom exemplo de lo que significa ser verdadeiramente sábio. Não acumular conhecimento para uno mesmo, sino compartilhá-lo para o benefício de los demás. Sin embargo, não podemos detener-nos solamente em la figura de Salomão. A enseñança bíblica se queda incompleta se nos enfocamos simplesmente em seu exemplo. Não somos Salomão. Devemos ir mais allá e mirar a Jesucristo, nosso Senhor, quem, como nos disse 1 Coríntios 1:24, é a sabedoria de Deus hecha carne. Jesus é mais que o predicador de Eclesiastés. É mais que um maestro sábio. Ele é o verbo que existia antes da criação, como nos disse Juan. No princípio era o verbo era com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas por Ele foram hechas e sem Ele nada de lo que ha sido hecho foi hecho. El Hijo de Deus, Criador de todas as coisas, não se contentou em retener todo o conhecimento, sino que se revelou, sino que vino a este mundo, compartilhou sua sabedoria divina a seus discípulos, a la gente. De la mesma maneira que o predicador de Eclesiastés llama a temer a Deus e guardar seus mandamentos, Jesus em Juan 14 nos llama a demonstrar nosso amor por Ele, guardando seus mandamentos. Se Salomão se esforçou por adquirir conhecimento para ensinar ao povo, quanto mais lo hizo Cristo. Aquele que tinha todo o conhecimento, também conheceu em sua mesma carne a esta vida debaixo do sol, suas lutas, sofrimentos, dolores, injusticias, lágrimas, para que através de sua vida, sua morte, sua ressurreição, criar um povo de sábio para Ele. Em Cristo encontramos o cumprimento da profecia em Habacuque 2:14. La tierra será llena del conhecimento de la glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Através de sua obra redentora, Cristo alienado a terra del conhecimento de la glória de Deus. Aqui estamos nós, hasta hoje. Como disse 2 Coríntios 4:6, o Evangelho ha resplandecido em nossos corações, iluminando-nos com o conhecimento de la glória de Deus em la faz de Jesucristo. Mientras que a sabedoria de Salomão culmina em la frustração por las limitações desta vida debaixo do sol, a sabedoria de Jesus nos muestra o caminho hacia la vida eterna. Sua sabedoria não é só conhecimento, sino vida. Sua sabedoria não conclui em desesperação, sino em redenção. Se nós outros hemos sido chamados, se nós outros hemos sido llenos de sua sabedoria perfeita, de la mesma maneira que o predicador ensinou sabedoria ao povo, e Cristo compartilhou sabedoria com seus discípulos, com a gente, e se revelou durante toda a história por meio das Escrituras, nós outros também estamos chamados a compartilhar a sabedoria que Deus nos ha dado. Não basta llenar-se de conhecimento. Estamos chamados a transmitir a verdade de Deus a quienes nos rodeiam, para que outros também possam conhecer e viver neste temor a Jeová. Meu irmão, minha irmã, tenéis o mesmo desejo? Estais buscando conhecer mais ao vosso Senhor? Mais ao Evangelho? Mais às Escrituras? Estude as Escrituras. Venís às escolas bíblicas. Hablais do Evangelho de Jesucristo em vossos hogares, para que todos em sua casa cresçam em graça e conhecimento de nosso Senhor. Se estáis buscando conhecimento, para que buscais? Para ter conhecimento para vós outros mesmos?
ou deseas compartilhar del amor, de la gracia, de la misericordia, de nuestro Dios, de nuestro Señor, e invitar a la gente a temer a Deus, a guardar seus mandamentos, porque Deus trairá toda obra a juízo. Que busquemos ao Senhor, hermanos. Esta vida é vana. Humor. Ahora es el tiempo. Ahora es el momento. E que como sábios em Cristo, que também desejamos compartilhar o Evangelho de nossa salvação e invitar a outros a serem sábios em Cristo. Deus lhe amou a los necios deste mundo para confundir a los sábios. Aqui estamos nós outros. Em segundo lugar, hemos visto que o propósito para o qual fomos criados é temer a Deus e guardar seus mandamentos, e que sem isso nossa humanidade se degrada e nos alejamos do propósito divino. Aunque com a entrada do pecado no mundo hemos perdido a capacidade de reflejar perfeitamente a imagem de nosso Criador, aunque já não podemos por nossos próprios hechos viver vidas em perfeito temor e devoção a Deus, Cristo vino como uma resposta a nossa caída. Jesus vino a restaurar o que havíamos perdido, a rehacer nossa humanidade quebrantada por el pecado. Ele é o único que, com sua vida, reflejou perfeitamente a imagem de Deus. Jesus viveu uma vida de completa entrega e obediência ao Padre. En ele não havia sombra de pecado, en ele não havia desobediência. Temeu a Deus de maneira perfeita, guardou os mandamentos de seu Padre hasta o último momento de sua vida. Cristo é o segundo Adão, perfeito homem, perfeito Deus, que viveu e morreu por nós outros, para que nós outros, como lâmpadas que haviam deixado de emitir luz e viviam em escuridão, podemos recuperar nossa humanidade por meio dele. Ele é a luz do mundo, e ao poner nossa fé em Cristo, não só somos perdonados, reconciliados com Deus, sino que sua luz habita em nós outros. De repente, o que estava roto e apagado se enciende, sua luz brilha em nós outros, e como dijo Pablo, já não sou eu, já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. Assim que, se estamos em Cristo, nossas vidas devem reflejar esse temor, esta reverência a Deus, vivendo cada dia com a consciência de que estamos bajo sua mirada. Ele é Deus amoroso e bondadoso para aqueles que são suyos e devemos viver conscientes de sua presença em cada aspecto de nossa vida. Isso nos leva a perguntar-nos como vivimos neste mundo. Somos verdadeiramente conscientes de que Deus está presente em todas nossas ações? Reflejamos esse temor reverente em la forma como tomamos nossas decisões, como tratamos a los demás, como manejamos nossas responsabilidades. Se estamos em Cristo, o temor a Deus não é simplesmente um conceito abstrato, senão na realidade que deve manifestar-se em nossa maneira de viver, nossa maneira de trabalhar, nossa maneira de gostar nossas vidas, nossa maneira de relacionar-nos com este mundo e com toda a gente que nos rodeia. Sin embargo, para aqueles que não estão em Cristo, o chamado de Jesus em Mateus 10:18 é claro: não temais a los que matam o corpo, mas el alma não pode matar. Temei mais bem aquele que pode destruir el alma e el corpo en el infierno. Há chamado urgente aqui. Se não estamos em Cristo, se não hemos puesto nossa fé nele, devemos temer a Deus como el justo juez, porque el juicio es real e é definitivo. Está estabelecido para os homens que mueran uma sola vez e depois de esto, el juicio. A única forma de escapar deste juicio e experimentar o verdadeiro temor reverente em lugar de medo é através de Cristo, quem pagou nossa deuda delante de Deus, quem restaura nossa relação com Deus e nos devolve a capacidade de viver em devoção e obediência a Ele.
Pergunta crucial é: estamos em Cristo? Só nele podemos temer verdadeiramente a Deus. Porque só em Cristo nossa humanidade é restaurada e podemos viver em la plenitude de lo que fuimos criados para ser, criaturas que reflejam a glória e caráter de nosso Criador. Se não estamos em Cristo, estamos perdidos em la oscuridade, bajo la sombra de juízo. Pero se estamos em Ele, la luz de sua sabedoria e amor transforma nossas vidas para sempre. Hermanos, al final, todo Eclesiastés apunta para Cristo. E no versículo 11 vimos que Deus é o único pastor que inspira a los sábios, que inspirou ao autor do livro. A expressão pastor, no sentido de único pastor, se usa 2 vezes mais no Antigo Testamento. Ezequiel 34, Ezequiel 37. Referindo-se ao descendente de Davi, que será rei e conduzirá a seu povo a guardar os mandamentos de Jeová. Cristo é este pastor. Ele, bom pastor, que dá sua vida por suas ovelhas. Ele, bom pastor, que, como hemos visto em la leitura congregacional, conhece suas ovelhas, aparta elas. Ele é o Rei Celestial, que pronto vendrá para trazer toda obra a juízo. Ele é quem nos guia a hora e nos levará à la glória eterna. Cristo é o pastor, conhece suas ovelhas, pero também é o Rei soberano que se assentou em seu trono e juzgará todas as nações. Muito mais allá que Salomão, ele não reina sobre um reino terrenal, um reino vano, sino que sobre um reino eterno. Seu reino é glorioso, glorioso. E ele receberá os justos no reino preparado desde a fundação do mundo. Mientras o reino de Salomão caiu, o de Cristo é eterno. Ele recomeçará a quienes lhe han seguido e governará com poder e justiça sobre todas as nações. Cristo também, como vimos na leitura congregacional, é nosso juez. Eclesiastés disse que Deus traerá toda obra a juízo. Esse juízo está em las manos del Hijo del Hombre. Ou estamos em Cristo e no momento de juízo suas obras serão apresentadas, ou Deus verá nossas malas obras e não há nenhum justo. Todo saldrá à luz. Cristo vendrá a separar suas ovelhas de seus cabritos, juzgando não só as ações, sino também as intenções do coração. Nenhum pensamento ou acto escapará de sua justiça perfeita. Assim que o único escape que nós outros temos é Ele. É crer em Ele, é poner nossos corações em Ele, é crer que sua vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus ha sido por nós outros. Cristo também é nosso Salvador e Mediador. Mientras Eclesiastés mostra a frustração desta vida bajo o sol, Cristo nos oferece acesso ao Deus eterno que está por encima do sol. Vida abundante, mais allá que as vanidades debaixo do sol. Ele é o mediador que nos redime e nos transforma. No juízo final, nos declarará justos por sua vida, por sua obra na cruz. Finalmente, Cristo é o Hijo de Hombre, o Messias prometido. Ele mesmo que descendeu do cielo, morreu, ressuscitou, é exaltado sobre todo para receber domínio eterno. Ele é o Messias glorioso que vendrá para restaurar as vanidades que há nesta vida. Assim que, hermanos, recordemos que todo o que está abaixo do sol é vanidade sem Cristo. Só nele encontramos nosso verdadeiro propósito. Ele é o pastor que cuida de nossas vidas, o rei que nos acorre, o juez que nos declara justos, o salvador que nos redime. Todo o demás, vanidade. Pero em Cristo há vida,
vida em abundância, vida eterna. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, te damos as graças por el livro de Eclesiastés. Te damos as graças porque o Senhor ajudou a mim, também ajudou a seu povo, a sua igreja, a chegar hasta o final deste livro e a considerar quão belas palavras, quão agradáveis palavras temos aqui nesse livro, Deus. Graças, Senhor, por enviar a Jesus Cristo em favor de nós outros. Graças, Senhor, porque sabemos que podemos confiar em nosso bom pastor, que está guiando-nos, Deus, hacia a vida eterna. Ajuda-nos, Deus, enquanto vivemos esta vida aliena de vanidades, debaixo do sol, crendo que todo o que parece que não tem sentido para nós outros tem um propósito em tuas manos, Deus. Que nos momentos de lutas, sofrimentos, debilidades, dolor, lágrimas, Deus, que todas essas coisas apuntem em direção àquele que nos promete vida eterna, sem lágrimas, sem choro, sem dolor, uma nova Jerusalém, novos cielos, nova terra. Ajuda-nos, Deus, a estar livres das vanidades deste mundo, livres de idolatrar o criado em vez do Criador. Ajuda-nos a relacionar-nos com esta vida, com o temor a Ti, Deus, sabendo, Deus, estando seguros de que Tu velas por nós outros. Ajuda-nos, Deus, por meio do Espírito Santo, a viver vidas que agradam a Ti, que glorificam a Tu nome, e llena nossos corações de desejo de compartilhar a palavra do Senhor, de lhe amar a outros, a la sabedoria que só está em Cristo. Ajude-nos, Deus, bendiga nossas vidas e tenha misericórdia de nós outros. Em nome de Jesus. Amém.